Bom, olá a todos. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre um tema que surgiu no grupo, né, que é sobre a existência histórica de Moisés. Mas como é um campo que vai um pouco além da teologia, que envolve um pouco arqueologia, você tem que ir atrás de evidências. Então eu estou fazendo uma pesquisa com calma, estou procurando inclusive alguns artigos em inglês, prós e contras, estou fazendo uma análise, mais para frente talvez eu faça um vídeo sobre isso, ok? Mas como é uma pesquisa que envolve um personagem muito antigo e você não tem muitas informações, a Bíblia mesmo não traz muitos detalhes, ela nem situa qual era o faraó, então é um negócio que você tem que usar um tipo de metodologia, como um método científico. E é muito útil também você utilizar a metodologia na teologia, quando você vai analisar alguma coisa. Porque as pessoas podem fazer a teoria que for, mas se você não seguir uma metodologia, a sua teoria não vai passar por um crivo. Por exemplo, tem gente que fala assim, Jesus era de outro planeta. É uma teoria. Agora, passou por algum crivo? Jesus era irmão de Lúcifer. Tem uma teoria, acho que é da igreja dos últimos dias lá dos Mormons. Tá, e cadê as evidências que corroboram com isso? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu só queria primeiro dar um abraço aqui, mandar um salve para o Moisés, que ele tinha pedido para mim no privado, eu até esqueci no último vídeo. Moisés aí de Morro Agudo, um abraço. Ele deu uma saidinha do grupo, mas quando quiser apareça lá, tá, Moisés? E pro seu irmão também. Então vamos lá. A ciência ela trabalha com alguns passos. É claro que isso aqui não é preciso nem exato, tá? É só uma resumida para mais ou menos para mostrar para vocês como que é a metodologia que eu uso, tá? Primeiro é a observação. A ciência trabalha em cima de observação. Então quando você observa alguma coisa, você pode criar uma hipótese. Por exemplo, um cara lá viu a sombra da Terra na Lua durante um eclipse. Ele fez uma observação. Então a partir dessa observação ele vai criar uma hipótese. Poxa, se a sombra era redonda, então é porque a Terra é redonda. Então ele criou uma hipótese. É assim que a maioria dos conceitos científicos surgiram, a partir da observação. Darwin, por exemplo, ele começou a observar as espécies e ele viu semelhanças entre elas. Peraí, o tigre é muito parecido com a onça. Ele tem garra, tem bigode, ele faz fundo do mesmo jeito. Ele fez uma observação. Será que eles não... Aí ele criou uma hipótese. Será que eles não teriam a mesma origem? Isso é uma hipótese. Então, os primeiros passos é esse, observação, hipótese. Mas quando você tem uma hipótese, você tem que coletar evidências para sustentar a sua hipótese. Que nem eu falei nesse exemplo. Eu suponho que Jesus era de outro planeta. Tá. Quais as evidências que eu vou coletar que vão sustentar a minha hipótese? Eu tenho que ir atrás de evidências. Ronaldo, eu consegui bastante evidência. Eu vi lá no evangelho uraniano lá que Jesus desceu de Júpiter. Tudo bem. Agora, essas evidências, elas têm que ser testadas. Porque muitas evidências, elas podem também levar para uma falsa teoria. Então você vai testar. Vamos ver, será que esse evangelho é de verdade? Não, mas esse evangelho foi escrito lá em 1800. Não é da época de Jesus, então não bate. Então você vai eliminando essas variantes. E se as suas evidências não conseguirem sustentar a sua hipótese, essa hipótese tem que ser descartada. Não dá para você ir além disso. Vocês perderam que eu estou com a voz um pouco anasalada, até porque eu andei meio resfriado esses dias. Até hoje eu estou com o peito um pouco ruim por causa disso. E se a sua hipótese conseguir ser confirmada pelas evidências que você tem, aí você tem já uma teoria científica e, dependendo dos casos, uma lei. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui de teoria ou lei, a diferença, tá? Mas é só para exemplificar. Eu vou dar um exemplo hipotético agora para vocês entenderem. Imagina que eu como uma feijoada bem pesada, uma bacia de feijoada, aí eu vou fazer exercício, eu vou fazer um Cooper. Aí eu passo mal no meio do caminho, desmaio. O que me fez passar mal? Foi a caminhada ou foi a feijoada? Eu posso deduzir que foi a caminhada. Eu fui fazer uma caminhada, não me caiu bem. Pessoal, não faz caminhada não, tá? Exercício físico faz mal para a saúde. Não poderia? Só que aí eu estou fazendo só uma hipótese não confirmada. Eu não passei por nenhum teste, eu não passei por nenhum crivo. Eu só simplesmente fiz uma dedução, fiz uma observação, pronto. Colhi a evidência, que a evidência que me fez passar mal foi a caminhada, pronto, e aí? Eu posso tomar isso como uma teoria ou como lei? É claro que não. Eu tenho que isolar variantes. Ronaldo, então foi a feijoada que fez você passar mal. Será que foi a feijoada? Tem pessoas que comem feijoada no mundo todo e não passam mal. E aí? Então, qual dos dois fatores que me fez passar mal? Eu tenho que isolar variantes. Primeiro, vamos isolar a variante caminhada. Se eu acho que foi a caminhada, nesse exemplo hipotético, que me fez passar mal, eu vou ter que durante uma semana caminhar sem comer a feijoada. Eu estou isolando essa variante. Se eu passar mal, é óbvio que foi a caminhada. Eu não comi feijoada e passei mal do mesmo jeito. Então,
Aí eu poderia ter uma forte evidência de que foi a caminhada que me fez passar mal. Se não, eu já vou ter que descartar essa hipótese. Ah, Ronaldo, então vamos fazer o contrário então, já que não foi a caminhada, come feijoada e não faz a caminhada. Eu vou isolar essa outra variante. Vou lá todo dia, eu como uma bacia de feijoada e fico em casa. Peraí, eu não passei mal. Então também não foi a feijoada. Então eu vou ter que descartar essa hipótese. Agora, e se eu combinar essas duas evidências? Um prato pesado e uma caminhada, um exercício físico. Então vou testar. Vou comer de novo uma bacia de feijoada e vou caminhar. Passei mal de novo. Aí eu tenho uma evidência. Comer comida pesada junto com um exercício físico não combina. Aí eu tenho uma forte evidência em que eu vou trabalhar em cima, vou teorizar, eu descobrir o porquê. Porque o estômago ele requer muito sangue para digerir um prato pesado, etc. e tal. Isso pode diminuir a pressão, a atividade física vai forçar, enfim. Vou conseguir comprovar que a combinação desses dois fatores me fez passar mal. E aí eu já tenho uma teoria, em alguns casos, uma lei. Vocês notaram? Todo trabalho científico ele tem que isolar variantes. Porque senão fica um trabalho, como é que eu vou dizer, falso. Uma falácia. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês entenderem, um exemplo de falácia que está sendo muito usado hoje em dia na internet, principalmente pelos antivacinas. Que nem aquela moça que falou que tinha um livro de 400 páginas de pessoas que morreram por tomarem vacina. Eu vou explicar para vocês, eu vou dar um exemplo hipotético. Eu vou criar uma teoria. Eu tenho um amigo chamado João, eu acho que não tem nenhum João no grupo. Estou usando um nome que não tenha no grupo para ninguém achar que é indireto ou coisa parecida, tá pessoal? Só que o João é gay. Eu vou lá, desculpa, poxa, o João é homossexual. Aí eu fiz uma observação. Aí eu vou criar uma teoria. Peraí, eu já tinha conhecido um outro João que era homossexual também. Pronto, eu criei uma hipótese. Todo João é homossexual, é gay. Só lembrando que é um exemplo hipotético, tá? Se tiver algum João vendo o vídeo aí, é só para exemplificar o que eu estou falando. Criei uma hipótese. Todo homem chamado João é homossexual. Ah, Ronaldo, mas e aí? E aí, será que isso é verdade? Não, eu vou coletar evidência. Eu vou entrar em aplicativos de GLS, eu vou entrar em comunidades GLS nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Orkut, e vou fazendo pesquisa. Ei, seu nome é João? Você é homossexual? Sou. Pronto, mais um. Vou colocar seu nome aqui na pesquisa. Ei, você é João? Sou. Você é homossexual? Não. Ah, esse aí não é, eu vou tirar da pesquisa. Vou lá. Eu consigo reunir uns 100 Joãos homossexual. Por quê? Porque é um nome comum no Brasil. Tem bastante Joãos no Brasil. É claro que rapidinho, acho que menos de um mês, eu conseguiria reunir uns 100 Joãos homossexual. Aí eu tenho aqui já algumas evidências bem fortes para corroborar com a minha teoria. Só que eu não submeto isso a teste. Eu não isolei as variantes. E os Joãos que não são homossexual, que eu ignorei? O João que é casado, o João até que é homofóbico, o João que tem esposa e filho, família, e aí? É uma variante, que nem aqui no exemplo, a feijoada e caminhada. É uma variante que eu não estou isolando, eu estou simplesmente coletando algumas evidências que corroboram com a minha teoria, e eu lanço a teoria e pronto, todo João é homossexual. Pronto, eu quero ganhar um prêmio Nobel por isso. É verdade? É uma teoria só porque eu reuni algumas evidências? Não. Bom, perdoe o corte aí no vídeo, é que meu celular descarregou a bateria, eu tive que colocar o carregador, ok? Então, como eu estava falando para vocês nesse exemplo hipotético, eu poderia sim reunir 100 pessoas com o nome João, aliás, qualquer nome, até o meu nome. Poderia reunir uns 100 Ronaldos que fossem homossexuais e criar uma teoria e pronto. Posso fazer com Zé, com João, com Pedro, com Márcio, com Cláudio, qualquer nome. Agora eu pergunto para vocês, isso seria uma lei ou uma teoria? Nesse exemplo hipotético do João. Aí você encontra um João na rua. Ei, João, tudo bom? Eu descobri que você é homossexual, cara. Você tá falando, cara? Tá louco? Você tá aí fora, eu não sou homossexual nem nada. Não, é sim. Olha lá, o Ronaldo escreveu um livro lá, ele provou, olha lá, mais de 400 páginas, ele provou que todo João é homossexual. E aí? Vocês acreditariam? Seria uma lei ou uma teoria? Não. Por quê? Porque eu estou ignorando todos os Joãos que não são homossexual, nesse exemplo hipotético que eu estou dando. É o mesmo que esse livro antivacina aí que a moça falou faz. Surgiu nos Estados Unidos um movimento antivacina por causa de um casal que teve uma filha que tinha síndrome de Down. Ela morreu depois de tomar a vacina, só que não foi a vacina que causou a morte dela. Mas aí esse casal originou um movimento antivacina. Eles começaram a fazer isso, a coletar dados, que nem nesse exemplo do João que eu falei para vocês. Ei, sua filha morreu? Sim, ela faleceu. Ela tinha tomado vacina? Tinha. Ah, então mais uma para estatística. Tá, mas do que aquela menina morreu? Às vezes a pessoa foi atropelada por um carro, mas só porque tomou a vacina. Ah, ela tomou a vacina, é isso que importa. Mais um dado. Aí você morreu do quê? Não, ela levou um tiro na cabeça. Tomou vacina? Tomou. Mais um dado. E aí? Isso dá para fazer, dá para se fazer assim, ou usar esse tipo de metodologia? Mas é isso que eles fazem. Eles pegam um montão de nomes de pessoas que não é
que eles não fizeram uma análise para saber causa-morte, causa do óbito, só reuniram bastante pessoas que coincidentemente tomaram vacina e criaram uma teoria ignorando todas as pessoas que tomaram vacina e não morreram. Eu, por exemplo, eu tomei vacina, não morri. Por que eu não estou no livro? Minha família toda tomou vacina, acho que todos meus amigos são vacinados, acho que até no grupo a maioria das pessoas ali são vacinadas, perdão. E ninguém morreu, e aí? Então eles fazem exatamente que nem nesse exemplo do João que eu falei para vocês. Eles pegam alguns nomes, fazem uma coleta, reúnem algumas evidências, ignoram as variantes e criou uma teoria. É que nem nesse exemplo da caminhada que eu falei. Eu posso dizer então que caminhada faz mal para a saúde, pronto. Eu fui caminhar, passei mal, então eu acho que caminhada faz mal para a saúde. Eu vou reunir mais 400 pessoas que também caminharam e passaram mal, e vou dizer que a caminhada faz mal para a saúde. E aí? Posso fazer o mesmo com a feijoada. Eu comi feijoada, passei mal. Feijoada faz mal para a saúde. E as milhares de pessoas que comem feijoada e não passam mal? E aí? É só ignorar e pronto? Que nem no caso da vacina. As vacinas ajudaram a erradicar doenças. A varíola, para quem não sabe, ela foi erradicada graças a vacinas. Ela só existe em laboratório hoje em dia. O sarampo estava quase erradicado aqui no Brasil. Quase. Que os casos eram mínimos, casos de sarampo que havia no Brasil. Por causa de vacina. Agora, por causa desses movimentos anti-vacina, está tendo um surto de sarampo que está aumentando. Aqui em São Paulo teve um aumento, acho que de 300%, se eu não estou enganado. Tudo por causa disso. Porque é muito fácil você fazer uma teoria ignorando variantes ou não testando uma hipótese. É muito fácil. E o que isso tem a ver com teologia? Só para finalizar o vídeo. Tem a ver também com tudo que você vai fazer na teologia. Você tem que seguir uma metodologia parecida também. Você não pode simplesmente teorizar uma coisa se você não tem fortes evidências, se você ignora as variantes. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, vamos pegar lá, por exemplo, o pecado de Davi, que eu já fiz um vídeo sobre isso. A pessoa que lê o texto, ela pode teorizar qual foi o pecado de Davi. Foi ter sido, ter dormido com Betsaba, porque ela era uma mulher casada, ou foi ter mandado Urias para a morte. Aí você tem duas hipóteses, você tem uma variante e outra variante. E aí, como é que você vai saber? Você tem que ver outros casos. Como é que era um rei naquela época, o que o rei podia fazer, o que o rei não podia fazer, o que era pecado com relação à Torá, o que não era pecado. Você tem que isolar as variantes. Eu não posso simplesmente pegar qualquer uma das hipóteses e jogar. Tanto que quando eu fiz aquele vídeo, eu usei uma fonte judaica, porque na Bíblia não tem muitas informações e o texto ali é meio superficial. Ele só joga algumas informações na Bíblia e pronto. Então eu tenho que recorrer a pessoas que tiveram um estudo maior, a fonte original, para tentar ser um pouco mais preciso, porque a Bíblia tem partes que são superficiais mesmo. Você pega ali, por exemplo, a parte do Êxodo, a Bíblia não menciona nem o nome do faraó. Então eu não posso teorizar, falar, não, foi o faraó Ramsés, não, foi o faraó Sete, não, foi Tutankhamon. Não, eu tenho que isolar variantes, mesmo em teologia, ainda mais coisas que não estão na Bíblia, ou coisas que fogem à regra. Isso vale para tudo, por exemplo, a existência de Moisés ou de Jesus, por exemplo. Nós temos que ver todas as variantes. A gente não pode afirmar nem desafirmar nada de uma forma brusca ou repentina, como algumas pessoas fazem por aí. E eu vejo na internet, sabe, muitas teorias absurdas. Esses dias postaram um vídeo no grupo, que o Sabino já tinha analisado esse vídeo, que é do Dr. Rodrigo Silva, onde ele fala que Lúcifer era um querubim, que tinha muitas asas, que tocava, que cobria. São tudo informações que não estão na Bíblia. Ou seja, ele está criando uma hipótese. Mas cadê as evidências dessa hipótese dele? É só teorizar e pronto. Eu posso teorizar então que Lúcifer era comunista, pronto. Lúcifer fez uma rebelião no céu, e aí? Se eu não tiver evidências, não isolar variantes e não testar essa hipótese, essas hipóteses são meramente hipóteses, ok? Então era só isso que eu queria mostrar para vocês. Quando eu terminar de fazer minhas pesquisas, eu faço um vídeo sobre isso, porque essa parte arqueológica já vai um pouco além de teologia. Eu tenho que ver fontes, ver aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro. Tem que fazer tudo isso, isolar variantes, para depois chegar numa conclusão. Quando eu conseguir fazer o vídeo, acho que talvez demore um pouco ainda, porque ultimamente eu ando muito corrido, aí eu faço um vídeo e posto aqui para vocês, ok? Mas fica aí uma dica para todo mundo. Qualquer teoria que vocês forem fazer, mesmo em teologia, tem que se isolar variantes e tem que se testar essas teorias. Não é só pegar uma teoria e jogar e pronto, porque eu coloquei uma régua no horizonte, então a Terra é plana. Não, você tem que ver se realmente é assim que funciona, porque você pode colocar uma régua num círculo e obter um plano, dependendo da escala. Isso é óbvio. Então, toda teoria ela tem que passar por algumas etapas, porque senão não passa de uma falácia, ok? Paz a todos.